Pessoal, agora a gente vai falar do artigo 40 em diante dessa lei. E esse artigo 40, pessoal, é muito importante. Ele envolve a questão do cálculo da pena. E esse cálculo da pena, ele tem aí uma causa de aumento. Essa causa de aumento, ela vai aumentar a pena da pessoa em algumas situações. Como é que o cálculo dessa situação delituosa é realizado? Se você olhar ali o artigo 40, se você refletir sobre ele, né, vai perceber que as penas são aumentadas de 1/6 a 2/3 se a natureza, procedência, né, ou as circunstâncias indicarem que a droga é transnacional. Ou seja, se você está trazendo drogas e há uma presunção que está vindo da fronteira, né, com outro país, você vai acabar respondendo por essa questão, aumentando a pena de 1/6 a 2/3. Se usar na função pública, se prevalecer, praticar o crime de tráfico na função pública ou na função de educador, guarda, vigilância, aumenta também. Se você traficar em cadeia, em escolas, asilos, creches, sede de entidade estudantil na UNE, na UEE, interessa, diretório acadêmico, entidades, cinema, teatro. Essa lei, inciso terceiro, pegou tudo que é lugar, tá? E se for também transporte público, vai ter uma situação mais específica adiante. Se ficar comprovado tráfico, caracterizado o tráfico entre estados, guarda bem, caracterizar o tráfico não quer dizer que você passou, né, mas que você está andando. Tem uma súmula do STJ que aborda esta questão, tá? Que mais que é importante nesse artigo 40? Se a pessoa for só financiador, vai responder pelo 36. Se a pessoa financiar e traficar, aí ela responde pelo 33, com esta agravante. Não pode responder pelo 36, porque seria bis in idem. Tá? O 41 fala de colaboração. Né? Colaboração tanto em sede de inquérito como em sede do processo penal. Se identificar parceiros, recuperar bens, a pena reduz de 1 a 2/3. É o Black Friday do direito penal. 42, importantíssimo, porque ele, diferente do 59, já caiu isso em concurso público, o juiz vai usar com preponderância o critério de natureza, quantidade, substância e produto, tá? Tomem muito cuidado com isso. Deixei até um caso prático de um processo penal ali que deixa bem claro como é que o juiz efetua o cálculo desta pena, usando esses critérios, ok? Seguindo, meus caros. Depois nós temos uma questãozinha ali referente a cálculo de pena de multa. A multa não pode ir até 10 vezes o valor máximo se for provado que o traficante tem muito dinheiro, tá? E isso tem que se provar nos autos, não se pode deduzir. Movimentação econômica. Aí temos uma polêmica porque a legislação, quando foi criada, ela colocou a seguinte ideia, né? De que o crime, por exemplo, é inafiançável. Iniciativa de sursis, graça, anistia, indulto e liberdade provisória. O problema desse artigo 44 é que ele generaliza muito, né? Então tu tem que ter um cuidado com isso. A questão da vedar conversão de penas em pena restritiva já foi afastada pelo STF. Vedar a liberdade provisória, isso a jurisprudência não aceita isso, porque tu está presumindo que a pessoa, qualquer pessoa que praticar esse crime vai incorrer numa situação que não merece ter um tipo de benesse. Então cuidado com esse artigo 44, tá? E lembrando que crime inafiançável é aquele que não se pode arbitrar fiança. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar detida. Cuidado com isso, tá? Inafiançável, o in é de não afiançável. Outra questão importante, o artigo 45, ele fala que se a pessoa é incapaz de compreender o que fez em razão de dependência química, e muitos advogados vão nessa estratégia, de que a pessoa não tinha ao tempo do fato compreensão, porque ele era dependente químico, ele é isento de pena, tá? Então, mesmo sendo uma questão que é um fato típico, ele deixa de responder penalmente. Que mais que eu acho importante aqui para você nesse momento? As penas podem ser baixadas de 1/3 a 2/3 se a pessoa ao tempo não tinha plena capacidade. Lembre do nosso Código Penal, né,
tem uma situação assim que a pessoa não entendia plenamente o caráter ilícito, mas tinha uma compreensão menor, tá? Então isso pode acontecer. Então você tem que ter cuidado com isso. No procedimento, agora. Usuário já é crime, tá, gente? Não tem prisão em flagrante de usuário. O rito do crime, de tráfico, né? Vamos dizer assim, tirando o usuário, tem que ter um cuidado, porque existe uma polêmica desde 2008, né? Uma situação que era polêmica, melhor dizer, nem é mais, no sentido do quê? Que o rito adotado pelo Código de Processo Penal colocava o interrogatório no fim. E o rito da lei de drogas colocava o interrogatório no começo. O STF disse que não, que o cara tem que ser ouvido no fim, a pessoa, né? Porque ele aí nesse momento vai saber plenamente, em nome da plebiscito contraditório, do que estava sendo comentado contra ele. Muita gente mais conservadora dizia não, porque lei especial afasta a lei geral. O problema é que a lei geral estava usando princípios constitucionais penais importantes. Presunção de inocência, ampla defesa e contraditório. Portanto, houve-se um interrogado no final, tá bom, gente? Nesse rito do crime de tráfico, certo? Questões que são importantes aí. Muitas questões foram mudadas pela Lei 13.840. Eu vou dar destaque a isso, né? O artigo 50 fala que a prisão em flagrante, a autoridade judiciária deverá comunicar ao juiz imediatamente, né? O imediatamente é que é um problema, e guarda bem isso. Se passar 12, 13 horas, já não é mais imediato. Tá? Não tem um meio termo. Mas se cair numa prova assim, o cara ficou 18 horas detido, não tem explicação para uma autoridade não comunicar, porque a lei fala em comunicar. Comunicar pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser de qualquer jeito. Tá? Então, se não tem como a pessoa ficar muito tempo. Eu me lembro de um caso de tráfico que prenderam lá em Torres e às 8 da manhã foi preso, às 4 horas informaram o juiz. O juiz não homologou flagrante. Adiante, meus caros. O MP tem 24 horas para se manifestar sobre a questão do flagrante, né? Da sua regularidade ou da sua ilegalidade. E aí, a questão das drogas, elas terá uma destruição, guardando só um pouco das drogas para um laudo definitivo, mas o resto tem que ser destruído, tá, gente? No máximo em 30 dias. Que mais que eu reputo importante nessa questão da instrução? Novidades sobre apreensão e arrecadação, porque agora com essa lei, as polícias, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Estadual, Militar, o Civil, poderão usar, a Federal também, é claro, poderão usar os carros apreendidos, as lanchas apreendidas, né? Ficarão sob sua cautela, vamos dizer assim, priorizando aqueles que participaram da prisão, né? O órgão que é responsável por isso. O dinheiro que for apreendido tem que passar para a Caixa Federal e depois passar para o Banco Central do Brasil, quanto antes, tá? Para evitar, por exemplo, que alguns valores fiquem depreciados com o tempo, né? Eu trabalhei numa vara, por exemplo, que nós tínhamos lá celulares apreendidos que quando foi feita a absolvição das pessoas, anos depois, o cara vão devolver os celulares. Nenhum celular funcionava mais, porque era uma tecnologia antiga, ou a pessoa, por exemplo, os cheques têm que ser depositados, os cheques não foram depositados, os cheques devolvidos, agora restituídos, não tem mais como fazer nenhum tipo de cobrança, né? Pelo longo tempo de um processo penal. Então tem que ter esse cuidado específico. Lá no final dessa lei, com as alterações que foram colocadas, compete ao Senado e ao Ministério Público de Justiça e Segurança Pública proceder à destinação dos objetos. Gente, eu trabalhei numa vara que uma pessoa tinha um micro-ônibus, né, apreendido desde 84. Estava com 240 quilos de cocaína ali em Osório. E estava em Pelotas até há poucos anos. Esqueceram de fazer a venda. Porque tem que ser feita a venda para evitar a depreciação do bem, né? Isso acontece, infelizmente. Basicamente, meus amigos, desta lei, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. Desejo para vocês muita serenidade, tranquilidade e foquem bem. A questão do usuário e as suas penas, a questão do tráfico, caracterização dos seus verbos, a questão do cálculo de pena é importante. A associação para o tráfico também é importante, né? Duas pessoas, não esqueçam de duas pessoas. Lembrem sempre, peguem qualquer coisa de flagrante de drogas e peguem a Constituição da República, tá? Artigo 5º, tem que associar uma coisa com a outra.
e desejo muita sorte e sucesso para vocês.